nós temos em nossas mãos o Novo Testamento. São 27 livros escritos por 8 ou 9 autores. Temos o Mateus, temos o Marcos, temos Lucas, temos João, temos Paulo, temos Pedro, temos Tiago, temos Judas. E para aqueles que não acreditam que foi Paulo, o escritor das cartas aos Hebreus, temos um autor desconhecido. 8 ou 9 autores. Qual o documento da antiguidade que tem toda essa prova com diversos autores? Nenhum outro documento da antiguidade. Um testemunho no direito, para ser bem fundamentado, nós temos, a respeito de um fato, nós temos que ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas. No caso do Novo Testamento, nós temos 27 livros escritos por 8 ou 9 autores. Mesmo se você siga o caminho da crítica textual e afirme que vários desses livros não foram escritos pelos autores designados, mesmo assim, baseado na crítica, nós temos a certeza que alguns desses livros foram escritos por esses autores. Mas, ainda mais, nós temos que, mesmo sendo escritos esses livros, ou alguns desses livros, por autores desconhecidos, e considerando a data dos evangelhos entre 70 e 100, nós temos que esses autores que escreveram esses livros foram escritos no momento em que testemunhas oculares ainda estavam vivas, como é o caso do apóstolo João. Então, o Novo Testamento está fundamentado no testemunho de testemunhas oculares. Historicamente falando, chega a ser um suicídio epistemológico você desconsiderar essa realidade. É isso que nos afirma Richard Bach em seu livro Jesus, CNA Witnesses, Jesus e as testemunhas oculares. A vida de Jesus, como ela é contada no Novo Testamento, está fundamentada no testemunho de testemunhas oculares. E não só é o estudioso Richard Bach que tem essa visão. Muitos estudiosos seguem essa linha de pensamento, como Bruce M. Metzger, de Princeton, professor de Princeton, da Universidade de Princeton por muito tempo, segue essa linha de pensamento. Donald Guthrie, N.T. White, o grande N.T. White de Oxford, professor emérito de Oxford,
segue essa linha de pensamento. Gary Habermas, Cole Hermer, F. Bruce, Alistair A. McGrath, de Oxford, todos eles seguem essa linha de raciocínio. Craig Lenin segue essa linha de raciocínio. Craig L. Bromberg segue essa linha de raciocínio. Então, eu poderia citar muitos outros estudiosos. Então, o Novo Testamento foi escrito, fundamentado no testemunho de testemunhas oculares. Agora, o que é preciso fazer é a gente se voltar para esses relatos, e aí você vai compreender a dimensão que está diante de nós dessa realidade. Aquele que viu, diz as Escrituras, viu o quê? A crucificação. Disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Então, estamos diante, aqui em João 19:35, nós estamos diante de uma testemunha ocular que nos relata que ele estava lá, que ele viu, sim, a crucificação e que ele foi testemunha desse fato histórico. E vai mais. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. E fez o que com essas coisas? E as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele viu, ele presenciou, ele foi testemunha ocular e ele registrou. E vai mais a Bíblia nos afirmando. Repare quantos exemplos o Novo Testamento nos oferece do testemunho ocular a respeito do Senhor Jesus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, essa testemunha afirma, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto fazemos o quê? Afirma o escritor, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Estamos diante de um novo contexto, de uma nova realidade, de um novo cenário em que as testemunhas oculares afirmam claramente que elas presenciaram, que elas ouviram e que elas viram tudo o que Jesus fez quando aqui passou. E vai mais. Deus ressuscitou esse Jesus. E todos nós somos testemunhas deste fato. Está lá em Atos 2:32. São testemunhas de quê? Deste fato. E que fato é esse? A ressurreição de Jesus Cristo. De fato, afirma o escritor, não seguimos engenhosamente fábulas inventadas. Quando falamos a vocês a respeito do poder e da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos o quê? Testemunhas oculares da sua majestade. 2 Pedro 1:16. Eu poderia ficar aqui citando vários outros exemplos, como este de Paulo aos Coríntios, quando ele afirma o seguinte: pois o que lhe transmiti
foi o que recebi. Ele fez o quê? Transmitiu o que recebeu. E o que foi que ele recebeu? Que Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim. 1 ao Coríntios 15, 3, 8. Entenda agora, se volte para essa realidade. A vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os milagres que Jesus fez, estão escritos aqui e são fundamentados nos testemunhos de testemunhas oculares. Isso é único se comparado aos livros da antiguidade. O testemunho que hoje nós damos, o testemunho que os cristãos hoje proclamam, esses testemunhos foram fundamentados no testemunho de testemunhas oculares. Dê o seu like, faça seu comentário, sua crítica, e que se você consegue, possa pegar um outro livro da antiguidade e mostrar que esse livro da antiguidade está no mesmo patamar do Novo Testamento.